Nenhum edifício construído com aço estrutural que seja projetado para abrigar pessoas já desabou antes ou depois de 11 de setembro por incêndio estrutural. E tem muitos, não apenas um ou dois, muitos casos em que os incêndios foram muito mais quentes por muito mais tempo e não caíram. O combustível de avião é um hidrocarboneto. Ele atinge temperatura máxima controlada a mais ou menos 980 graus. O aço começa a derreter a 1510 graus, mais de 500 graus de diferença. E o fogo no escritório queima nessa temperatura bem baixa, de cerca de 300 a 400 graus. Então, independentemente do combustível, a temperatura de um incêndio num escritório não é suficiente para enfraquecer o aço. Conforme os destroços voaram pelo prédio a cerca de 800 km por hora, o equivalente a um jateamento abrasivo por todo o aço removeu toda a proteção contra o fogo. E isso significa que o aço estava nu e então sujeito ao fogo. Os engenheiros concordam que seria necessário um incêndio muito mais quente para derreter o aço de suporte dos andares. Mas eles dizem que não seria necessário que derretessem para comprometer a integridade estrutural do edifício. Os incêndios queimaram a uma temperatura de cerca de 600 graus em alguns casos. Isso é suficiente para fazer com que o aço perca metade da sua resistência. E se ele tiver só metade de sua força, ele não terá a capacidade de suportar mais os andares acima dele. Em todos os vídeos das quedas, dá para ver explosões no prédio, de 20 a 30 andares abaixo da onda de demolição. Se você olhar para o vídeo, dá para ver essas baforadas saindo andar por andar. É evidente que os andares estão sendo tirados do caminho enquanto o prédio cai. Tinha muitas coisas acontecendo na tela que eu não esperaria ver somente com uma falha estrutural, especificamente jatos, do que parece ser gás ou explosões, talvez, saindo dos lados dos prédios muito antes dos destroços chegarem lá. Conforme os edifícios desabaram, eles literalmente pulverizaram os materiais dentro do edifício. Os andares de concreto do World Trade Center, eles essencialmente viraram pó, assim como as paredes de gesso. E é por isso que você vê toda essa poeira cinza se formando quando os edifícios caem. Um prédio desses é como um grande acordeão cheio de ar. Quando o topo do prédio cai, todo aquele ar tem que sair. E por onde sai? Pelas janelas. Explode pelas janelas. Era uma quantidade enorme de energia que estava sendo formada pelo colapso do prédio. E essa energia comprimiu o ar e fez com que a poeira fosse soprada pelas laterais do prédio. Os depoimentos das testemunhas são fantásticos, porque essas pessoas falaram de forma absolutamente reflexiva quando estiveram lá, sobre o que ouviram e vivenciaram, e usaram a palavra explosão de novo, de novo e de novo. Alguns desses relatos foram relatados nos momentos caóticos logo após os ataques. Ele escutou sobre a possibilidade de um dispositivo secundário, como outra bomba explodindo. Então ele... Pat Dawson falou com alguns membros do FBI e eles disseram que acreditavam que explosivos secundários fossem usados para demolir o World Trade Center. Foi no local momentos depois da queda do prédio. Ele escutou sobre a possibilidade... Na verdade, Dawson, que acabou se tornando parte da história quando teóricos da conspiração citaram seu relatório, nunca entrevistou funcionários do FBI no Marco Zero, mas sim com o chefe dos bombeiros Albert Turry minutos depois da queda da Torre Norte, quando a confusão e os rumores só aumentavam. Bom, teve uma segunda grande explosão, provavelmente algo plantado antes ou no avião, que só explodiu 1 hora depois. O que é importante lembrar é o que o chefe Turry disse e o que ele não disse. O que ele disse foi que ele pensou ter ouvido explosões secundárias no prédio um pouco antes da queda. O que ele não disse foi que ele ouviu bombas. Meu Deus do céu! Tem coisas que aconteceram dentro do edifício. Peças se soltando, como resultado do forte impacto, podem muito bem ter sido interpretadas como explosões também. Os relatos são de pessoas tentando entender o que estava acontecendo em 1 ou 2 dias mais caóticos da história americana.